Imagine por um momento a tundra congelada da Idade do Gelo. Uma sombra surge por trás de um monte de neve e você o vê, um tigre-dentes de sabre gigantesco, com presas que parecem punhais. Parece ficção? E se eu dissesse que, neste exato momento, as mentes mais brilhantes do planeta estão trabalhando para transformar essa fantasia em realidade? Este é o projeto Ressurreição, e o objetivo é trazer de volta à vida esses gigantes extintos. Neste vídeo, vamos analisar todos os detalhes, desde a busca pelo DNA ideal até os incríveis dilemas éticos envolvidos. E no final, você vai entender se um dia veremos um Smilodon vivo ou se isso será apenas um sonho. A propósito, você acha que vale a pena trazer predadores extintos de volta à vida? Deixe sua opinião agora mesmo nos comentários e vamos iniciar essa discussão. Mas antes de mergulharmos no mundo da engenharia genética, vamos conhecer nosso protagonista, o tigre-dentes de sabre, ou Smilodon. Para ser mais preciso, não era um tigre no sentido moderno da palavra. Era um gênero de felino totalmente diferente, que habitou as Américas do Norte e do Sul durante o Pleistoceno. Ele se extinguiu há cerca de 10.000 anos, junto com os mamutes e as preguiças gigantes. Sua principal característica era, claro, suas presas incríveis de 18 centímetros. Mas ele não era apenas um gato com dentes grandes. O Smilodon era um predador forte, atarracado, quase uma mistura de leão e urso, perfeitamente adaptado para caçar a megafauna da época. A ideia de trazê-lo de volta faz parte de um conceito mais amplo, conhecido como desextinção ou revitalização de espécies. O candidato mais famoso para a ressurreição é o mamute lanoso. Mas o tigre-dentes de sabre é o próximo desafio, muito mais complexo e intrigante para a ciência. Então, por onde começa qualquer processo de ressurreição? Claro, com a busca pelo material genético. O primeiro e mais importante passo é encontrar uma amostra de DNA do tigre-dentes de sabre que tenha sobrevivido em boas condições. O local ideal para essas descobertas é o permafrost. Tecidos que ficam congelados no gelo podem preservar o material biológico por dezenas de milhares de anos. É por causa das descobertas na Sibéria que os cientistas têm tanto material sobre os mamutes. No entanto, há um problema com os Smilodons. Eles viveram em climas mais quentes, principalmente no território dos atuais Estados Unidos. Lá, não existem zonas de permafrost tão vastas. As principais descobertas são ossos e dentes provenientes dos poços de asfalto de La Brea, em Los Angeles. O asfalto preserva as ossadas de forma excelente, mas é destrutivo para as frágeis moléculas de DNA. Sendo assim, a procura de um genoma de Smilodon intacto é como procurar uma agulha num palheiro que, para piorar, esteve a arder. Mesmo que os cientistas tenham a sorte de encontrar uma amostra em algum canto gelado do Alasca, eles enfrentarão o próximo grande problema: a degradação do DNA. O tempo é implacável com o código genético. A molécula de DNA tem sua própria meia-vida, que é de aproximadamente 521 anos. Isso significa que, 10.000 anos após a morte do último Smilodon, de seu genoma restarão apenas fragmentos minúsculos e dispersos. Imagine que você pegou o livro Guerra e Paz, passou-o por um triturador de papel e depois tenta remontar a obra. Você não tem páginas inteiras, apenas pedaços de palavras e letras. Reconstruir um texto coerente a partir disso é uma tarefa praticamente impossível. É por isso que a ideia de clonar dinossauros, cujo DNA tem milhões de anos, é pura ficção científica. Com o tigre-dentes de sabre, as chances são um pouco maiores, mas o problema da fragmentação continua sendo a principal dor de cabeça dos geneticistas. Mas afinal, como os cientistas pretendem resolver esse enigma de bilhões de partes? É aqui que a supercomputação e a bioinformática entram em ação. O processo é chamado de sequenciamento de genoma. Máquinas especializadas leem cada fragmento de DNA que sobreviveu
e algoritmos poderosos tentam, em seguida, juntá-los na ordem correta, como um quebra-cabeça gigantesco. Para entender como montar esse quebra-cabeça, os cientistas precisam de uma amostra, o chamado genoma de referência. Este é o mapa genético completo do parente vivo mais próximo da espécie. No caso do mamute, esse parente é o elefante asiático. E quem é o parente mais próximo do Smilodon, o popular dente de sabre? Os estudos mostraram que, por incrível que pareça, tigres e leões modernos não são seus parentes mais próximos. Eles divergiram na árvore evolutiva há mais de 20 milhões de anos. Isso gera uma dificuldade enorme. Quanto mais distante o parente, mais complexo é preencher as lacunas no DNA antigo, pois as diferenças genéticas são simplesmente muito grandes. Imaginemos que, após uma busca exaustiva, os cientistas finalmente identificaram o leão africano como o candidato ideal para servir de molde genético. O material genético coincide em mais de 90%. Mas é justamente essa pequena diferença, os poucos por cento que faltam, que definia o Smilodon. Seu tamanho, sua potência, as presas gigantescas e talvez até mesmo a pelagem listrada ou manchada. Agora, começa o processo mais empolgante, a edição genética. E para isso, entra em jogo a tecnologia revolucionária conhecida como CRISPR-Cas9. Simplificando, trata-se de tesouras moleculares capazes de cortar e remover segmentos específicos do genoma de uma espécie e, com precisão incrível, inserir genes de outra em seu lugar. Os cientistas terão de manipular o genoma do leão e executar milhares, ou até dezenas de milhares, de modificações pontuais para convertê-lo no genoma do tigre dente de sabre. É um trabalho extremamente minucioso, comparável ao de um restaurador que, peça por peça, recria um tesouro ou uma obra-prima que estava perdida. O processo de edição do genoma do leão funcionaria da seguinte forma. Primeiro, uma equipa de geneticistas pegaria no DNA completo de um leão africano e o compararia com o genoma reconstruído, embora incompleto, do Smilodon. Um software especial realçaria todas as diferenças. Em seguida, usando a tecnologia CRISPR, os cientistas começariam a corrigir metodicamente o DNA do leão. Por exemplo, eles identificariam o gene responsável pelo comprimento dos caninos do leão e o substituiriam pela versão do Smilodon, aquela que codifica o crescimento das gigantescas presas em forma de sabre. O mesmo aconteceria com os genes que controlam a massa muscular, a estrutura esquelética e talvez até mesmo a cor da pelagem. Não se trata de criar uma nova criatura do zero, mas sim de uma modificação profunda de um ser já existente. Cada substituição como esta representa uma operação extremamente complexa a nível molecular. Serão necessárias milhares dessas intervenções para que a célula do leão se torne geneticamente indistinguível da célula do predador extinto. Pois bem, depois de meses ou até anos de trabalho em laboratório, os cientistas têm em mãos o genoma do Smilodonte pronto e editado. Mas, por enquanto, isso é apenas informação, um código. Para que ele se torne um organismo vivo, é preciso inseri-lo em uma célula e forçá-la a se dividir. É aqui que entra em cena um método que já se tornou um clássico, a transferência de núcleo de célula somática. Foi exatamente assim que a famosa ovelha Dolly foi clonada. Os cientistas pegarão um óvulo de uma leoa africana, removerão seu núcleo original, com o DNA leonino, e o substituirão pelo novo núcleo, contendo o genoma sintetizado do Smilodonte. Em seguida, usando uma descarga elétrica fraca, eles estimularão o óvulo para que ele pense que foi fertilizado e comece a se dividir. Se tudo correr conforme o planejado, em poucos dias, eles terão um minúsculo embrião de tigre dente de sabre, pronto para a próxima e mais arriscada etapa. Neste momento, a ciência depara-se com o que é talvez o maior obstáculo de todo o projeto: encontrar uma mãe de aluguel. O embrião do Smilodon precisa de 90 dias para se desenvolver no útero,
e a única candidata viável para este papel é a leoa africana. É aqui que começam os problemas sérios. O sistema imunológico da leoa pode facilmente reconhecer o embrião como um corpo estranho e, consequentemente, rejeitá-lo. Mesmo que as espécies sejam intimamente relacionadas, pequenas diferenças bioquímicas já são suficientes para provocar um aborto espontâneo. Ainda não compreendemos totalmente todas as nuances da interação complexa entre o embrião e o organismo materno. Além disso, a gestação em si é uma complexa dança hormonal. Os hormônios produzidos pelo feto do Smilodon podem não corresponder àqueles que o corpo da leoa espera, resultando em sérios problemas de desenvolvimento. Essa é uma das principais razões pelas quais a gestação interespecífica raramente é bem-sucedida, mesmo entre animais da atualidade. Para além da incompatibilidade bioquímica, existem também problemas estritamente físicos. Embora o Smilodon fosse parente do leão, a sua constituição física era totalmente diferente. Ele era mais baixo, mas muito mais maciço e atarracado, com ossos mais grossos e uma musculatura do ombro incrivelmente desenvolvida. Um Smilodon adulto chegava a pesar 300 quilos, enquanto uma leoa de grande porte não passa dos 180. Isto significa que mesmo um filhote de Smilodon seria muito provavelmente maior e mais pesado do que um filhote de leão. Essa diferença impõe uma carga adicional ao organismo da leoa que serviria como mãe de aluguer durante toda a gestação. O parto, por sua vez, pode revelar-se extremamente difícil, ou até mesmo impossível, sem a necessidade de uma cesariana. Qualquer desvio no tamanho ou no ritmo de crescimento do feto pode ser fatal, tanto para o filhote quanto para a mãe. A ciência terá que encontrar uma solução para este problema, talvez através de terapia hormonal ou da seleção rigorosa das leoas mais robustas e fortes. Imagine que os cientistas superaram todos os obstáculos e trouxeram ao mundo o primeiro filhote de Smilodon clonado, mas seus problemas estariam apenas começando. Um organismo vivo não é definido apenas por sua genética. Ele também é formado por trilhões de micro-organismos que habitam seu intestino, o chamado microbioma. Essas bactérias auxiliam na digestão, constroem a imunidade e influenciam a saúde geral. O filhote de Smilodon teria um microbioma herdado da sua mãe de aluguel, uma leoa, e moldado pelo leite e pela alimentação atuais. Contudo, seu sistema digestivo estaria geneticamente programado para a dieta da Era do Gelo e, consequentemente, para um conjunto bacteriano totalmente diferente. Esse descompasso pode resultar em doenças crônicas, má digestão, alergias e um sistema imunológico debilitado. Nós ressuscitaríamos o corpo do predador, mas seríamos incapazes de recriar seu universo microbiano interno, tornando-o extremamente vulnerável. Uma pergunta crucial é: um Smilodonte clonado agirá realmente como um Smilodonte? Grande parte do comportamento animal não é composta por instintos inatos, mas sim o resultado direto do aprendizado. Os filhotes aprendem a caçar com a mãe. Ela lhes ensina a se esgueirar, a se aproximar da presa e a desferir a mordida fatal. No entanto, nosso filhote de Smilodonte cresceria com uma leoa como mãe adotiva. Ela o ensinaria a caçar como um leão, perseguindo a presa e trabalhando em grupo. Toda a estrutura corporal do Smilodonte, suas poderosas patas dianteiras e seus caninos surpreendentemente frágeis, foi adaptada para uma tática completamente distinta: a caça de emboscada contra presas lentas e de grande porte. Ele precisava derrubar a vítima primeiro e só depois usar as suas presas. Uma tentativa de caçar como um leão, com perseguição, poderia facilmente causar-lhe lesões e até mesmo quebrar os seus valiosos sabres. O que podemos acabar obtendo é uma criatura que, geneticamente, é um Smilodonte, mas comportamentalmente é um leão desajeitado e totalmente confuso. Chegando a este ponto, saímos das complexidades técnicas para abordar as questões éticas. Afinal, temos o direito de trazer de volta à vida uma espécie extinta?
Alguns cientistas e filósofos argumentam que isso é, na verdade, nosso dever. A humanidade causou a extinção de inúmeras espécies, e se temos a tecnologia para corrigir nossos erros, devemos usá-la. Seria um verdadeiro ato de justiça restaurativa. No entanto, os oponentes apresentam a questão inversa. Isso não seria uma demonstração de extrema arrogância humana? Estaríamos começando a brincar de Deus, decidindo quais espécies devem viver e quais devem permanecer no passado. Não podemos perguntar ao próprio Smilodon, o tigre dentes de sabre, se ele quer retornar a um mundo completamente estranho, onde não há seu habitat natural, suas presas, nem seus semelhantes. Essa é uma decisão que tomamos por ele, guiados apenas pela nossa própria curiosidade e ambição. Sejamos honestos. O primeiro Smilodonte que nascer, e todos os seus sucessores, não serão animais selvagens, mas sim meros espécimes de laboratório. A vida dele se passará sob constante vigilância, em viveiros totalmente esterilizados. Cada movimento será registrado, cada refeição meticulosamente analisada. Eles se tornarão alvos de estudos intermináveis. Não podemos simplesmente soltá-los na natureza, seria uma atitude irresponsável e cruel. Mas ao fazer isso, estamos criando uma criatura viva condenada a uma prisão perpétua. Além disso, o processo de clonagem está longe de ser perfeito. Muitos animais clonados sofrem de defeitos congênitos, envelhecimento precoce e uma verdadeira coleção de doenças. Estamos realmente dispostos a assumir a responsabilidade pelo possível sofrimento de uma criatura que criamos puramente por interesse científico? Agora, vamos imaginar o cenário mais fantástico de todos. O projeto foi um sucesso estrondoso. Os cientistas criaram uma população saudável e autossustentável de tigres dentes de sabre. E agora? O que fazer com eles? Soltá-los na savana africana? Eles fariam concorrência direta a leões e leopardos, e passariam a caçar animais que jamais tiveram contato com um predador desses, ou seja, sem quaisquer mecanismos de defesa. Isso poderia destruir o frágil equilíbrio de todo um ecossistema. Soltá-los na América do Norte, sua pátria histórica. Hoje, há pessoas morando lá, vacas pastando e turistas passeando. O surgimento de um superpredador de 300 quilos levaria a uma catástrofe. A ressurreição de uma única espécie pode colocar em risco dezenas de outras que vivem atualmente. Corremos o risco de criar uma espécie invasora, ao lado da qual os coelhos na Austrália pareceriam um mero incômodo. Neste contexto, é muito útil analisar o projeto de ressurreição do mamute lanoso, liderado, por exemplo, pela empresa Colossal Biosciences. Mas por que essa empresa está tão confiante no sucesso? E por que o projeto deles é considerado mais realista e eticamente justificável? Em primeiro lugar, eles têm muito mais material genético de alta qualidade, encontrado no permafrost da Sibéria. Em segundo lugar, a sua mãe substituta, a elefanta asiática, é uma parente geneticamente muito mais próxima do mamute do que um leão seria do Smilodon. No entanto, o mais importante é que o projeto de ressuscitar o mamute possui um objetivo ecológico bem definido. Os cientistas argumentam que trazer esses gigantes de volta à tundra ajudará a restaurar os antigos ecossistemas de estepe, retardar o degelo do permafrost e até mesmo combater as mudanças climáticas. Isso confere ao trabalho deles um significado global que ultrapassa a simples curiosidade científica. É exatamente por isso que podemos considerar o projeto de revivificação do mamute um verdadeiro catalisador e um divisor de águas para todo o campo da desextinção. Se a equipe Colossal conseguir gerar e trazer ao mundo um filhote de mamute saudável, usando uma elefanta como mãe de aluguel, isso será um avanço monumental e sem precedentes. Eles vão dominar na prática a tecnologia da gestação de substituição interespécies, um desafio fundamental para a ressurreição de animais extintos há muito tempo. Vão superar questões cruciais, como a rejeição imunológica
a sincronização hormonal, entre outras dificuldades técnicas. Todo esse conhecimento e todas essas tecnologias poderão ser adaptados a projetos subsequentes, ainda mais complexos e ambiciosos, incluindo, é claro, o nosso adorado tigre dente de sabre. O êxito com o mamute nos trará não só uma experiência inestimável, mas também, e isso é fundamental, vai atrair um financiamento vultuoso para impulsionar a pesquisa nesta área. Portanto, por mais paradoxal que possa parecer, o caminho para a ressurreição do nosso majestoso felino dente de sabre passa primeiro pela tundra siberiana e pelos rebanhos de elefantes. Há também ideias ainda mais exóticas. Elas parecem coisa de ficção científica, mas estão sendo discutidas com toda a seriedade. Por exemplo, e se a gente não tentar clonar uma criatura viva e senciente, evitando assim todos os problemas éticos inerentes a isso? E se, em vez disso, criarmos um avatar biológico desse animal? Usando a biologia sintética, poderíamos cultivar tecido muscular, ossos e outros órgãos do Smilodon em laboratório, e a partir disso, montar um biorobô. Essa criatura seria controlada por uma inteligência artificial avançada, treinada com base em todos os dados paleontológicos disponíveis sobre o comportamento do predador. Teríamos uma cópia exata do Smilodon, permitindo-nos estudar sua biomecânica e seus hábitos de caça, mas sem o dilema de criar uma consciência que possa sofrer em cativeiro. Isso, é claro, ainda está no campo de um futuro muito, muito distante. No entanto, essa abordagem permitiria contornar muitas das armadilhas éticas da clonagem tradicional. E, por fim, a questão que não pode ser ignorada: o dinheiro. O projeto de ressuscitar o Smilodon custará quantias astronômicas, centenas de milhões, se não bilhões de dólares. Com esse mesmo dinheiro, poderíamos salvar da extinção praticamente todas as espécies de grandes felinos que ainda existem. O tigre siberiano, o leopardo das neves, o leopardo de Amur. Perdemos dezenas de espécies a cada ano, e os recursos destinados à conservação são extremamente limitados. É razoável questionar: essa obsessão pela desextinção não é um jogo perigoso? Não estaria desviando nossa atenção e nossos meios do problema real e urgente, a conservação da biodiversidade do nosso planeta, aqui e agora? Por que gastar bilhões para trazer de volta uma única espécie extinta, se o mesmo valor pode salvar centenas de espécies vivas? Este é um dilema complexo, e uma resposta definitiva simplesmente não existe. Quando, afinal, poderemos comprar o ingresso para o Parque do Pleistoceno? Sejamos realistas. Apesar de todas as promessas ousadas, estamos apenas no início desta caminhada. Até mesmo as projeções mais otimistas dão conta de, no mínimo, mais 5 a 10 anos para o nascimento do primeiro filhote de mamute. Já o projeto do Smilodon é de longe mais complicado, devido a problemas com o DNA e a ausência de parentes próximos. Os principais geneticistas são unânimes: se isso realmente ocorrer, só acontecerá daqui a várias décadas. Ou talvez, daqui a 100 anos. A ciência ainda precisa resolver dezenas de problemas fundamentais. Portanto, não espere ver tigres dente de sabre em zoológicos tão cedo. Por enquanto, isso continua sendo mais um sonho científico, um poderoso estímulo para o desenvolvimento de tecnologias, do que um projeto de engenharia real com prazos definidos. No final das contas, o verdadeiro valor dos projetos de desextinção talvez não esteja em trazer de volta o tigre dentes de sabre ou o mamute em si. O valor real reside nas tecnologias que são desenvolvidas ao longo desse percurso. Ferramentas de edição genética, métodos de manejo de DNA ancestral, técnicas de fertilização in vitro, tudo isso pode e deve ser aplicado para salvar as espécies que estão à beira da extinção neste exato momento. Por exemplo, geneticistas já estão trabalhando para aumentar a diversidade genética do furão de pés pretos, ou para salvar o rinoceronte branco do norte, do qual restam apenas 2 fêmeas. As tecnologias criadas para ressuscitar os mortos podem, na verdade,
ser a última chance de sobrevivência para os vivos. E, talvez, seja exatamente esse o principal legado do ambicioso projeto Desextinção. Em suma, vamos recapitular. A jornada para ressuscitar o Tigre Dentes de Sabre é um labirinto repleto de impasses. Os principais desafios são a procura por DNA de alta qualidade, a dificuldade em encontrar uma barriga de aluguel adequada e, claro, o colossal fardo da responsabilidade ética. Embora, teoricamente, no futuro distante, isso possa se tornar viável, na prática, trata-se de um desafio incrivelmente complexo. O mais provável é que o mamute lanoso seja o primeiro a voltar do esquecimento. Seu sucesso ou fracasso ditará o destino de todos os projetos de desextinção nas próximas décadas. Sendo assim, reviver o Smilodon continua sendo um sonho lindo, porém, quase inatingível. Mas a simples busca por esse sonho já está transformando a ciência, forçando-nos a explorar os mistérios mais profundos da vida e a encarar perguntas desconfortáveis sobre o nosso papel neste planeta. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o fim. Se você gostou e achou o tema interessante, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E agora, a pergunta mais importante para você. Se fosse possível ressuscitar apenas um animal extinto, qual seria a sua escolha? Deixe sua resposta nos comentários. Ficarei muito curioso para saber a opinião de vocês.